O livro de Juízes, aninhado na Bíblia hebraica, narra um período turbulento, mas cativante, da história do antigo Israel. Este livro narra a era que se seguiu à entrada dos israelitas na Terra Prometida, liderados por Josué. A morte de Josué marcou o fim de uma era, deixando um vazio na liderança, e um povo lutando com sua recém-descoberta liberdade. É nesse contexto que o livro de Juízes se desenrola, apresentando-nos a um elenco de líderes carismáticos conhecidos como juízes. Este livro não é meramente um registro histórico seco. Ele pulsa com drama, intriga e lições espirituais. Através de suas páginas, encontramos histórias de triunfo e tragédia, fé e dúvida, coragem e compromisso. O livro de Juízes oferece um vislumbre cru e honesto dos desafios e triunfos de uma nação que se esforça para viver de acordo com a aliança de Deus. Depois de anos vagando pelo deserto, os israelitas finalmente cruzaram o rio Jordão e entraram em Canaã, a terra prometida. Esta terra, no entanto, não era desabitada. Os israelitas se viram cercados por várias tribos cananeias, cada uma com sua própria cultura, crenças e alianças. Este período foi caracterizado por tensão e conflito constantes, enquanto os israelitas lutavam para garantir seu lugar na terra. Essa luta contínua criou uma paisagem social e política complexa. Os israelitas, embora ligados por uma aliança com Deus, muitas vezes se sentiam atraídos pelos costumes e práticas de seus vizinhos cananeus. Esse sincretismo cultural e religioso levou a conflitos internos e enfraqueceu seu relacionamento com Deus. Foi nesse contexto tumultuado que os juízes surgiram. O termo juiz no contexto do livro de Juízes vai além da compreensão moderna de profissionais do direito. Esses indivíduos não eram simplesmente árbitros de disputas. Eram líderes carismáticos, estrategistas militares, guias espirituais e, às vezes, até profetas. Suscitados por Deus em tempos de crise, os juízes serviram como libertadores, liderando os israelitas contra seus opressores e restaurando a ordem na terra. Cada juiz possuía qualidades e habilidades únicas. Alguns, como Débora, eram conhecidos por sua sabedoria e insights proféticos. Outros, como Gideão, eram renomados por sua destreza militar. Apesar de suas diversas origens e personalidades, todos os juízes compartilhavam um fio condutor comum, eram instrumentos do poder de Deus, escolhidos para guiar e proteger seu povo. Débora se destaca como uma figura notável em uma época dominada por homens. Ela não era apenas uma juíza, mas também uma profetisa, uma poeta e uma estrategista militar. Realizando seu tribunal debaixo de uma palmeira, Débora distribuía sabedoria e justiça, conquistando o respeito e a admiração dos israelitas. Quando o rei cananeu Jabim e seu general Sísera ameaçaram Israel, Débora recebeu um chamado divino para a ação. Ela convocou Baraque, um guerreiro valente, e juntos eles elaboraram uma estratégia militar ousada. A profecia de Débora de que uma mulher acabaria derrotando Sísera se tornou realidade quando Jael, uma mulher queneia, matou o general cananeu. A história de Débora celebra o poder da fé, da coragem e das contribuições muitas vezes negligenciadas das mulheres em posições de liderança. Gideão, inicialmente um homem tímido e despretensioso, emergiu como um herói improvável. Quando os midianitas oprimiram Israel, um anjo do Senhor apareceu a Gideão, chamando-o para libertar seu povo. Atormentado pela dúvida e insegurança, Gideão inicialmente resistiu ao chamado divino. Ele buscou segurança e prova, pedindo um sinal de Deus envolvendo um velo e orvalho. Apesar de sua hesitação inicial, Gideão, fortalecido pelo Espírito de Deus, acabou aceitando sua missão. Ele reuniu um pequeno exército de 300 homens, cuidadosamente escolhidos por meio de uma série de testes. Através de uma estratégia astuta, envolvendo trombetas, tochas e guerra psicológica, as forças de Gideão derrotaram o exército midianita, garantindo uma vitória notável para Israel. A história de Gideão destaca o poder transformador da fé.
e os feitos extraordinários que até mesmo indivíduos comuns podem realizar com a orientação divina. Sansão, força, fraqueza e propósito divino. A história de Sansão é talvez a mais conhecida e cativante do livro de Juízes. Abençoado com força sobre-humana, Sansão foi separado desde o nascimento como nazireu, dedicado a Deus. No entanto, a vida de Sansão também foi marcada por impulsividade, orgulho e uma atração fatal por mulheres filisteias. Seu relacionamento com Dalila, uma filisteia que o traiu, acabou levando à sua queda. Apesar de seu fim trágico, a história de Sansão não é meramente uma história de advertência. Mesmo em seus momentos finais, preso e cego, Sansão clamou a Deus por força. Ele sozinho destruiu o templo filisteu, sacrificando-se, mas matando mais inimigos em sua morte do que em sua vida. A história de Sansão nos lembra que mesmo em nossas falhas e fracassos, o propósito de Deus ainda pode ser cumprido. Além do campo de batalha, o impacto dos juízes. O impacto dos juízes se estendeu muito além do campo de batalha. Eles desempenharam um papel crucial na formação da paisagem religiosa, social e política de Israel durante este período formativo. Eles serviram como pontos de encontro para os israelitas, lembrando-os de sua aliança com Deus e incentivando-os a se afastar da idolatria. Sua liderança ajudou a unificar as tribos dispersas de Israel, promovendo um senso de identidade nacional. A influência dos juízes, no entanto, não ficou sem suas limitações. Seu governo era frequentemente localizado e temporário. Os ciclos de pecado, opressão, arrependimento e libertação que caracterizaram esta era destacam a instabilidade inerente de uma nação que carece de uma forma de governo centralizada e duradoura. Ecos do passado. Lições dos juízes. O livro de Juízes, embora antigo, continua a ressoar com os leitores hoje. Oferece lições atemporais sobre fé, coragem, liderança e as consequências de se desviar do caminho de Deus. As histórias dos juízes nos lembram que Deus pode trabalhar através de qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou fraquezas percebidas, para realizar seus propósitos. Eles nos desafiam a examinar nossas próprias vidas, a confrontar nossos medos e inseguranças e a dar um passo de fé, mesmo quando as probabilidades parecem intransponíveis. O livro de Juízes também serve como um conto de advertência, lembrando-nos dos perigos da complacência e do compromisso. Os ciclos repetidos dos israelitas de se afastarem de Deus e sofrerem as consequências ressaltam a importância de permanecermos fiéis aos nossos valores e compromissos. Conclusão. Um legado de fé e coragem. O livro de Juízes permanece como um testemunho do poder duradouro da fé e do espírito indomável do coração humano. As histórias de Débora, Gideão, Sansão e os outros juízes continuam a inspirar e desafiar os leitores séculos depois de terem sido registradas pela primeira vez. Suas vidas nos lembram que, mesmo nos tempos mais sombrios, Deus pode levantar indivíduos comuns para realizar coisas extraordinárias. Ao navegarmos pelas complexidades de nosso próprio mundo, possamos extrair força e sabedoria do legado dos juízes, esforçando-nos para viver vidas marcadas pela fé, coragem e compromisso inabalável com o que é certo.